Convido os irmãos para que abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas. Nós seguiremos a nossa exposição que temos feito no Evangelho de Lucas. Convido para que abram no capítulo 4. Lucas, capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 14. A partir do versículo 14 até o versículo 30. Ouçamos com fé o que a palavra de Deus diz. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14 até o 30 diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam com as palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até cima do monte sobre o qual estava edificada, e para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nos colocamos diante de Ti como Teu povo, ó Deus. Como Seu povo que congrega aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia, nos colocamos diante de Ti para que, por meio da Sua Santa Palavra, nossos corações sejam alimentados, ó Deus. Para que, por meio da Sua Palavra, Pai, nossos corações sejam exortados e sejam restaurados, ó Pai. Reedificados, ó Pai. Para que nossos pecados sejam confrontados e para que sejamos, ó Pai, fortalecidos em nossas mazelas. Certos de que isso só é possível pela exposição da Sua Palavra. Coloco diante de todos, ó Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações por meio da minha vida. Para que possamos, ó Deus, refletir a beleza da Sua glória, para que o Seu povo veja mais sobre a Sua majestade. É o que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu tenho uma tarefa hercúlea. Muitos sabem que eu me aventurei a mais uma forma de estudo. Eu estou no meio do desenvolvimento de alguns estudos, e eu tenho um trabalho que eu preciso entregar para o meu orientador até o próximo dia 8. E me perguntei, me pensei, vou me lançar a escrever. Ele me pediu um artigo de mais ou menos 25 páginas, e o meu orientador falou: Antes que você comece a escrever, eu quero ver a estrutura. Enquanto eu não aprovar a estrutura do seu texto, você não está autorizado a iniciar a escrita. E aí eu pensei, não seria mais fácil escrever? E aí ele me mostrou que sem boas estruturas, dificilmente eu conseguiria produzir um bom texto. E eu gosto dessa parte, me chama muito essa questão das estruturas. E para aqueles que assistem às minhas aulas na escola dominical no domingo, a gente percorreu todo o Antigo Testamento, e hoje terminaremos no livro de Malaquias, mas percorremos por 2 anos e meio todo o Antigo Testamento, olhando as estruturas do texto.
como que cada livro se organiza, como que o jogo de palavras, o jogo de ordem das histórias tem funções para nos contar e nos transmitir mensagem. E o interessante é que Lucas, quando escreve o Evangelho e o livro de Atos, ele tem uma finalidade. Logo no início a gente ouve e a gente vê que o Evangelho, o livro de Lucas e o livro de Atos foram escritos para Teófilo, a fim de que fosse testemunhado de que Jesus Cristo é o Senhor. Então a gente tem que se aproximar sempre, tanto do livro de Lucas quanto do livro de Atos, entendendo que Lucas tem uma intenção. Lucas escreve e organiza cada uma das histórias com a intenção de testificar que Jesus Cristo é o Senhor. E o interessante é a estrutura do livro inteiro de Lucas. Mas de forma rápida, para que a gente também não gaste muito tempo, os primeiros 2 capítulos são um prólogo do livro. O prólogo é aquela parte onde o livro começa, mas a história ainda não começou. Por quê? Porque o livro de Lucas começa no prólogo, mas Jesus ainda não começa a fazer as suas grandes obras, os seus grandes sinais, as grandes maravilhas. Mas a gente vê o cântico de Ana, a gente vê de Isabel, a gente vê de Maria, a gente vê os feitos que Deus fez para preservar, a gente vê Jesus no templo, mas a história ainda não começou. É o prólogo de toda a mensagem. O livro começa propriamente a partir do capítulo 3. O livro de Lucas começa a partir do versículo 3, com alguns grandes desafios para aqueles que o expõem. E eu tiro meu chapéu para o desafio que o nosso irmão Davidson teve na genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus, diferente da genealogia de Mateus, a genealogia de Mateus é fácil pregar. É uma genealogia cheia de grandes personagens, grandes pessoas, grandes fatos. Então você consegue pensar tematicamente grandes histórias na genealogia de Mateus. Mas na genealogia de Lucas há um grande desafio. E ela é uma genealogia difícil, porque há grandes nomes que são apresentados, entretanto, pouquíssimos nomes são nomes famosos. Então o desafio de expor é muito complexo. Entretanto, a gente poderia resumir o capítulo 3 como uma apresentação dos 3 ofícios de Cristo. No capítulo 3, o que nós temos é, por meio da genealogia de Lucas, nós temos a apresentação do ofício real de Cristo Jesus. Na genealogia de Lucas, é interessante que Jesus é apresentado tanto como filho de Adão, um homem como nós, com todas as dificuldades que a raça humana possui. Então Lucas apresenta Jesus como 100% homem, mas ele termina dizendo filho de Deus. Jesus também, 100% Deus. Real, descendente de Davi. Então nós vemos a natureza real de Cristo, o ofício real de Cristo sendo apresentado. E já no início do capítulo 4, nós temos o quê? O segundo ofício de Cristo sendo apresentado, quando este é confrontado pelas tentações que o próprio Satanás apresenta a Cristo. A gente vê o ofício sacerdotal de Cristo sendo confrontado e apresentado a nós nas tentações de Cristo. Porque o interessante nas tentações que Satanás leva para que Cristo as enfrente, são sempre tentações no cunho da relação com Deus. Satanás tenta Cristo na sua alimentação para que este quebrasse o seu jejum. Jejum este tipicamente explicado no livro de Levíticos, que ele deveria anteceder qualquer ação sacerdotal, qualquer ação representativa daquele que oficiaria diante de Deus como sumo sacerdote. O interessante é que o próprio Satanás tenta Cristo na figura da adoração, falando, não adore a Deus, mas adore a mim. E o sumo sacerdote, Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, conhece e entende que a única adoração deve ser oferecida ao nosso Deus. E o interessante é que Satanás volta na tentação, atacando o ofício sacerdotal de Cristo, fazendo com que ele, como sacerdote, tentasse a Deus. A gente viu isso acontecendo nos filhos de Arão, Eliabe e Abiú, quando estes tentam a Deus oferecer um sacrifício estranho e o próprio Deus os destrói. E o interessante é que Cristo mantém-se fiel, nos mostrando e nos ensinando que no seu ofício sacerdotal, ele age como sumo sacerdote perfeito, que nos representa e que se oficia diante de Deus, por causa das nossas necessidades. O interessante é que agora chega na nossa passagem. Agora, quando a gente chega na nossa passagem, a gente percebe que a gente verá Cristo Jesus como sacerdote profeta, Cristo Jesus como rei profeta, Cristo Jesus no seu terceiro ofício como profeta, que agora age e ministra pelo poder do Espírito de Deus.
Nós veremos esta manhã que Cristo Jesus é um ministro na força e no poder do Espírito de Deus que fala aos nossos corações. Eu pretendo fazer essa exposição em 4 pontos, de forma bem objetiva e de forma muito rápida, onde nos primeiros 2 versículos a gente percebe que Jesus Cristo age pelo poder do Espírito Santo de Deus. No versículos 14 e 15 nós podemos ler: Então Jesus, no poder do Espírito, regressa a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O interessante aqui, meus irmãos, é que lembra que eu falei do jogo de estruturas? Parece que logo depois de Jesus ter sido tentado é que esses eventos vêm e acontecem. Mas não. Há um espaço aqui de muitos e muitos meses. Tanto o Evangelho de Mateus, quanto o Evangelho de Marcos, quanto o Evangelho de Lucas, eles não relatam as coisas que aconteceram na vida de Cristo de forma cronológica. Os eventos não são relatados de forma cronológica, mas são relatados de maneira intencional, de maneira a construir um grande argumento, a fim de que as pessoas entendessem a mensagem a ser transmitida. A gente percebe os eventos relatados de maneira cronológica no Evangelho de João. Os primeiros 10 capítulos relatam o primeiro ano do ministério de Cristo. Então, quando Jesus vem a Nazaré, quando esses eventos narrados aqui acontecem, Jesus já havia realizado muitos milagres, muitos feitos. Jesus já tinha um ministério que já o estava acompanhando. E o autor faz isso simplesmente para poder construir uma grande relação. Lucas tem a intenção de dizer que Jesus faz todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. Todas as coisas, todos os feitos, todas as conquistas, todas as ações realizadas pelo nosso Senhor somente foram possíveis porque Ele era cheio do poder do Espírito Santo. E o interessante é que Jesus age pelo poder do Espírito Santo. E o que as pessoas fazem? Como as pessoas reagem na sinagoga? Como as pessoas reagem perante todos os feitos? Infama. Aqui o interessante é que o versículo diz: e a sua fama corria por toda a circunvizinhança. Era fama mesmo. Era como se houvesse uma ação de pessoas querendo ver aqueles feitos maravilhosos. Pessoas querendo ver as coisas que estavam acontecendo. Como pessoas que vão no aeroporto para receber uma pessoa famosa. E o interessante é que elas se glorificavam. Elas estavam se alegrando com os feitos, com tudo que Jesus estava fazendo. Mas elas não reconheciam o meio pelo qual elas experimentavam os benefícios de estar próximos de Jesus, mas elas não testemunhavam o meio pelo qual Jesus realizava todas essas coisas. Elas reconheciam que Jesus fazia coisas maravilhosas. A este tempo, Jesus já havia multiplicado os pães, mas elas não reconheciam que tudo que ele fazia provinha do poder de Deus. Em última instância, elas não reconheciam ser ele o próprio Filho de Deus. Mas elas gostavam das coisas que ele fazia. Elas se interessavam pelas coisas que Jesus fazia. E o interessante é que os ouvintes da Galileia ouviam, reconheciam seu poder, mas não entregavam glória ao Deus que agia por meio da vida do seu filho. Isso nos leva ao nosso segundo ponto, que Jesus prega pelo poder do Espírito Santo. Jesus age, Jesus faz todas as coisas pelo poder do seu Espírito, mas agora o que nós temos é que Jesus prega pelo poder do seu Santo Espírito. Versículos 16 ele diz: indo para Nazaré, aonde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro, ou poderemos traduzir como lhe deram o rolo do profeta Isaías. E abrindo o livro, ou abrindo o rolo, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, ou rolo, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e toda a sinagoga tinham os olhos fitos nele. Aqui é um dos pontos mais interessantes que a gente tem. É talvez um dos pontos mais
ricos e bonitos do início do ministério de Cristo Jesus. Porque ele nos mostra um ponto que muitas vezes nós negligenciamos. Cristo Jesus, todo sábado, estava na sinagoga. Todo sábado estava na sinagoga. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos dificuldade de estar todos os dias na igreja adorando? Quantos de nós já conhecemos cristãos que falam: eu não gosto de estar sempre na igreja, pois eu adoro a Deus na minha própria casa? Se o próprio Cristo Jesus tinha o hábito de estar todo sábado na sinagoga, ouvindo outras pessoas lendo e expondo a palavra de Deus. Meus irmãos, muitas vezes, eu já tive a circunstância de ter alguns doutores, alguns professores, alguns, como algumas pessoas chamam, alguns galácticos, sentado ouvindo minha pregação. E é muito estranho. É muito estranho. Eu me lembro certa vez onde tinha o professor da cadeira de filosofia do Andrew Jumper, o professor da cadeira de exegese, o professor da cadeira de hermenêutica e o professor da cadeira de Novo Testamento. 4 com doutorados pela Europa, Estados Unidos, doutores que inundam os congressos, ouvindo enquanto eu expunha. Naquele dia era a genealogia de Moisés, e só minha esposa sabe o quanto foi catastrófica aquela exposição. Enquanto eu falava, eles olhavam para mim, anotavam, olhavam, anotavam, alguns faziam careta, outros faziam cara do que... Da onde ele pretende chegar? E o interessante é que, muitas vezes, nós nos atemoramos, nós temos medo diante das pessoas no qual nós temos que expor o Evangelho. Muitas vezes nós falamos: eu não sou capaz de expor o Evangelho, ou muitas vezes nós, em nossa arrogância, falamos: eu não tenho nada para aprender com aquele que vai estar pregando. Muitas vezes nós achamos que a nossa audiência é erudita demais, então eu tenho que preparar uma grande exposição, ou muitas vezes nós achamos que a nossa audiência não conhece tão bem a palavra, então eu não preciso me dedicar tanto a esta exposição. E o interessante é que o texto diz que Cristo Jesus, todo sábado, estava na sinagoga, ouvindo a palavra sendo lida. Ouvindo o texto bíblico sendo lido e sendo explicado. Ouvindo as pregações de pessoas que, com certeza, conheciam a palavra de Deus muito menos do que ele. Mas Cristo Jesus, ainda assim, era humilde. Era assim, muito assim, fiel e estar, com desejo de estar na casa de Deus, junto com o povo de Deus, congregando para ouvir a palavra de Deus. E nós devemos sondar os nossos próprios corações. Quantas vezes nós não nos dispomos ou não arranjamos outros motivos para não ouvir a palavra, ou para não ir na igreja porque o tempo virou, está muito frio nesse domingo, ou eu estou cansado demais para ir na igreja de manhã e também ir na igreja no culto à noite. Quantas vezes nós arranjamos desculpa para não estar na casa de Deus? Tendo em vista que o próprio Cristo, o próprio Verbo encarnado, a própria palavra manifesta encarnada entre nós, estava todos os dias, pronto para ouvir a pregação, independente de quem fosse o pregador, pronto para comungar com seus irmãos, independente de quem fossem essas pessoas, pronto para estar na casa de Deus, junto com o povo de Deus, em comunidade, ouvindo e adorando a nosso Deus. E o interessante é que agora Cristo Jesus é o responsável pela pregação. Cristo Jesus é o responsável, e essa é a única vez que nós temos um relato de que Cristo estava na sinagoga, lendo e expondo a palavra de Deus. A pregação no tempo de Cristo era muito diferente. A pregação no período judaico, no período dos primeiros séculos, antes de Cristo e até o momento de Cristo, era diferente. Lia-se um pedaço, lia-se um trecho da palavra de Deus, e o pregador, depois de ler em pé, assentava-se. Essa é uma ideia que não seria tão ruim assim. Mas sigamos. Logo depois de ouvir a palavra de Deus, logo depois de o texto da palavra de Deus ser lida, o pregador sentava-se para poder explicar a palavra de Deus. E a gente percebe a maneira dramática que Cristo Jesus faz. Cristo Jesus pega o livro de Isaías, pega o rolo. Os livros do Antigo Testamento eram organizados em grupos de rolos. A gente tem um rolo só para 1ª e 2ª Reis. Tinha um único rolo para o livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas. 4 rolos para o livro de Salmos, um único rolo para o livro dos profetas menores, os 12 profetas menores,
Isaías, por ser um grande profeta, é por isso que a gente chama na nossa Bíblia profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores porque cada grande profeta tinha um único rolo. Profetas menores é porque os 12 profetas eram organizados em um único rolo. Não é porque um profeta é melhor ou menor do que o outro. Então Jesus pega o rolo do profeta Isaías e vai calmamente desenrolando este rolo. Um livro de 64 capítulos, Cristo Jesus desenrola até o capítulo 61. Então imagina a tensão daquele povo, pois a fama de Cristo Jesus era grande. O grande homem que vinha fazendo grandes coisas por todo Israel, agora vai ler a palavra de Deus, vai ler o rolo de Isaías. Imagine a tensão, a expectativa até que ele chegasse no momento certo. Porque na época de Jesus ele não falava. Abramos no capítulo 61, nos versículos 1, 2 e 3 que eu vou ler. Eles simplesmente tinham que esperar que Jesus chegasse na passagem e assim a passagem era lida. Então Jesus vem lentamente desenrolando, primeiro capítulo, segundo capítulo, vem desenrolando, até que ele chega no capítulo 61 e lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. E aqui tem um ponto muito interessante, meus irmãos. Cristo Jesus leu em hebraico, mas pouquíssimas das pessoas da sinagoga, com exceção do mestre, do chefe da sinagoga, do rabi, e pouquíssimos outros conheciam a língua hebraica. A língua já estava se perdendo naquele tempo. Então Jesus lê no hebraico e traduz para o aramaico, que era a língua comum, a língua que as pessoas falavam naquela época. E o interessante é que na tradução que o próprio Cristo Jesus faz, e é a que Lucas registra, é a que Lucas faz e faz a transcrição para que nós hoje pudéssemos ler, há alguns nuances de tradução. Há alguns nuances na tradução na fala de Cristo. E aqui a gente tem que louvar a Deus pela vida dos nossos tradutores. Nós devemos louvar a Deus pela vida dos nossos tradutores, por aqueles que estudam não só as línguas originais, mas para aqueles que estudam a palavra de Deus e preparam para que nós possamos compreendê-la. Porque não faria o mínimo sentido se eu lesse elas em grego e os irmãos não a conhecessem. Então, louvado seja Deus pela vida das pessoas que possibilitaram que nós hoje pudéssemos ler o que a palavra de Deus diz na nossa língua. Língua esta que faz sentido no fundo dos nossos corações. O próprio Cristo Jesus fez pequenas adaptações de língua para que do hebraico ela fosse compreendida em aramaico. Porque a intenção dele é que as pessoas entendessem que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Meus irmãos, se fosse um seminarista pregando na capela do seminário da JMC, onde pela graça de Deus eu já vencia 5 pregações, oro pela vida do Davidson e pela vida do Lucas, pois é um grande desafio, só quem passa sabe. Cristo Jesus seria reprovado. Com certeza seria reprovado, por quê? Porque ele muda a perícope, ele para no meio do texto, aonde o texto deveria ter continuado. O rabi, com certeza, os estudiosos, os escribas, que ouviram Cristo lendo, com certeza tiveram um grande estranhamento, porque eles falavam, o texto continua, por que ele para nessa parte? Ele não deveria ter parado nessa parte, ele deveria ter continuado a leitura. Mas Cristo Jesus queria anunciar uma mensagem escatológica aos nossos corações. Mensagem esta que só pode ser anunciada pelo poder do Espírito de Deus. Mensagem escatológica esta porque Cristo Jesus vem, mas ele ainda não veio. Cristo Jesus vem pelo poder do Espírito Santo para anunciar restauração, para anunciar libertação, para anunciar que os oprimidos seriam libertos, os cegos teriam suas vistas restauradas, os pobres seriam cuidados. Porque o ano aceitável do Senhor havia chegado. Mas ele ainda não veio para exercer justiça e juízo. Cristo Jesus ainda não regressou para executar a sua ira, a sua justiça. Cristo Jesus ainda não regressou
para buscar o seu povo e instaurar plenamente o seu reino. Mas para os judeus daquela época isso não fazia muito sentido. Então para eles essa mensagem escatológica ainda não era plenamente clara. Então Cristo Jesus no versículo 20 diz, o texto, Lucas diz, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou. E toda a sinagoga fita os olhos dele, olha intensamente para Cristo, na esperança de que, e agora? E a parte no qual Deus restaurará Israel? E a parte no qual Deus virá e fará com que Israel reine sobre todas as nações? E a parte no qual Deus virá e fará grandes coisas por meio da nação de Israel? O Messias não virá somente para restaurar. O Messias não virá, mas o Messias esperado por Israel era um grande agente político. Era um grande revolucionário político. Era um grande homem político, então era este homem que aquelas pessoas esperavam. Não alguém que havia vindo profeticamente para anunciar cura, libertação e restauração. E às vezes a gente olha para essa passagem, olha para as nossas vidas, e a gente pensa, mas eu não sou pobre, mas eu não sou cativo, mas eu não sou cego, eu não sou oprimido. Essa palavra não fala a mim. Meus irmãos, quando cada vez mais nós estamos vivendo em uma sociedade que vem oprimindo, distorcendo as nossas ações. Enquanto eu e minha esposa estávamos vindo para a igreja hoje pela manhã, e todo mundo percebeu que está um pouco frio hoje. Passávamos em frente a uma farmácia e a minha esposa me disse uma frase complexa. Aquele senhor está dormindo na garagem da farmácia já tem 4 dias. E a gente olha para os mendigos em São Paulo e a gente não se sente mais incomodado. A gente olha para as pessoas em necessidade de rua na nossa cidade e isso não incomoda mais nossos corações. A gente olha para os pedintes em nossa cidade e isso não nos incomoda mais. A gente olha para os cegos e isso não nos incomoda mais. Minha esposa comentou um caso de que aconteceu no trabalho dela. Eu não sei se eu posso contar, mas eu vou contar. De que existe uma pontezinha dentro da sede de um determinado banco de São Paulo, um banco laranja. E tem uma pontezinha e essa pontezinha tem um lago. E 4 cegos já caíram no lago, passando a pontezinha. Porque acho que não tem para-mão, sei lá, proteção. E aí conversaram com a parte do edifício predial e falaram assim, a gente precisa colocar aqui o piso tátil para os cegos poderem parar de cair no lago. 4 já tinham caído. E a área predial do prédio disse, mas vai ficar muito feio o piso. Colocaram, que eu saiba, colocaram já. Mas as pessoas simplesmente olharam para aquela situação onde alguns cegos caíam da pontezinha e caíam num laguinho, desses de chafariz, com 30 centímetros de profundidade. Mas deve ser muito constrangedor e difícil para um cego passar por essa situação. E nossos corações estão tão endurecidos. Nossos corações estão tão endurecidos pela vida maluca que nós estamos vivendo em nossa grande cidade, que às vezes a gente se preocupa mais com a situação estética do prédio, a situação estética da pontezinha que vai ser prejudicada se colocar um piso tátil, do que sim se preocupar com os cegos que estão passando dificuldade. Quantos de nós olhamos para pessoas na rua quando vem pedir alguma coisa e antes que aquela pessoa chegue para falar, você já despacha, ela fala, não tenho, ou não fale comigo. Quantos de nós olhamos para as pessoas necessitadas, pobres, e nós não nos constrangemos? E, meus irmãos, se isso faz o nosso coração, a gente precisa entender de que nós não somos mais ricos do que essas pessoas. Nós não somos mais ricos, por mais dinheiro, por mais zeros que as nossas contas possuam, por maior que seja a nossa previdência, por maior que seja o nosso dinheiro, as conquistas, a nossa fortuna, nós não somos ricos diante de Cristo Jesus. Nós não temos a vista aberta diante da beleza de Cristo Jesus. Nós fomos oprimidos por nossos pecados e se não fosse Cristo Jesus, nós não teríamos sido libertos da opressão dos nossos pecados. Nós éramos cativos em nossos pecados
E nós conhecemos a liberdade unicamente pelo que Cristo Jesus fez. Nós somos estes cegos, nós somos estes pobres, nós somos esses cativos, nós somos estes oprimidos. E quando Cristo Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu vim para evangelizar vocês. Eu vim para apregoar o ano aceitável do Senhor. Apregoar o ano aceitável do Senhor era aquele ano, o ano no qual Cristo Jesus agia em seu ministério até o momento em que ele morre na cruz por nossas vidas. Cristo Jesus veio para libertar, para que nós pudéssemos ver a sua beleza, para que nós pudéssemos desfrutar da grandeza do seu reino, para que nós pudéssemos desfrutar da beleza da liberdade que há em Cristo Jesus. E essa mensagem pregada por este profeta, pregada por Cristo Jesus no seu ofício profético, fala aos corações unicamente pelo poder do Espírito Santo, que faz com que essa verdade reverbere em nossos corações. Nós só respondemos em fidelidade a esta palavra de Deus unicamente porque o Espírito age poderosamente em nosso coração. Isso me leva ao meu terceiro ponto, que é o Espírito Santo revela as Escrituras em nossos corações. O versículo 21 diz assim: então passou Jesus e lhes disse, hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. Meus irmãos, quando a verdade se revela em nossos corações e nós respondemos positivamente ao chamado de Cristo Jesus, é o que Cristo está dizendo. Hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e lhe perguntavam, não é este o filho de José? E o ponto aqui é, se o Espírito de Deus não abrir os nossos ouvidos, não abrir os nossos olhos, não nos libertar do cativeiro do pecado, nós faremos como estes homens e diremos, não é este o filho de José? Ele não é um carpinteiro, ele cresceu com a gente conhece ele desde pequenininho. Eu acho interessante quando às vezes eu vejo alguns irmãos aqui da igreja falando assim, olha, aquele ali é o fulano que jogava bola 20 anos atrás. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, eu e minha esposa hoje temos a renovação dos nossos votos e eu quis fazer questão de vestir o terno no dia do meu casamento. Mas não foi possível. Não foi possível. O terno entrou, ele só não fecha. Mas as outras partes não foram possíveis. E a gente olha e fala assim, eu conheço o Lucas desde quando ele era pequenininho, desde quando ele não tinha cabelo branco. Eu conheço o outro desde quando... E a gente, às vezes, nesse momento de lembrar das coisas do passado, a gente diminui os feitos do presente. A gente olha para o Lívios, a gente olha para os seminaristas, a gente olha e fala assim, eu conheço eles desde quando eles eram seminaristas, quando o Davidson for presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vou poder dizer, quando ele, senhor presidente, eu te conheço desde quando eu era seminarista. Mas aqui não é simplesmente um ponto de olhar para o Davidson, quando ele for presidente da nossa igreja, e falar, eu conheço ele desde quando ele era seminarista. Não é simplesmente essa questão de lembrar dos feitos da criança. Aqui o ponto é, eles não reconheciam Cristo Jesus como aquele no qual o profeta Isaías estava falando do Messias do Senhor. O ponto aqui, ao dizer que não é esse o filho de José, quando eles falam não é esse o filho de José, eles estão simplesmente dizendo, ele não pode ser o Messias. Ele não pode ser o Messias filho de Davi. Ele não pode ser aquele enviado por Deus. Ele tem que ser o filho de José. Ele não pode ser o Messias que veio, pois o Messias que veio viria para nos libertar do Império Romano, viria para fazer com que Israel se tornasse novamente a maior nação entre toda a terra, viria para ser o restaurador político. E o que Cristo está dizendo é, eu vim não para restaurar a política, mas eu vim para restaurar a vida espiritual de cada um de vocês. E Jesus responde essa questão. Quando lhe é dito, não é filho de José, Jesus responde no versículo 23, dizendo, disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio, médico, cura-te mesmo, tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na terra.
Aqui tem um jogo muito interessante de Lucas quando registra essa história. Tem uma beleza muito interessante na maneira como Lucas constrói o texto, porque Lucas diz: médico, cura a ti mesmo. E lá no final, quando Cristo está crucificado, Lucas registra a fala do povo que diz: se és o Cristo, liberta-te a ti mesmo. É a mesma afronta que Cristo Jesus está lembrando. Então, quando na crucificação, eles dizem: se és o Cristo, liberte-te a ti mesmo. O que Jesus está dizendo no início do livro de Lucas citar-me-eis esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que temos ouvido dado em Cafarnaum, faz aqui também. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta tem recebido na sua própria casa. É bem recebido na sua própria casa. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no templo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre a terra. Nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Muitos que ouvem a palavra de Deus, muitos que crescem na igreja, muitos que crescem ouvindo as histórias sobre os feitos, sobre a fama, sobre as coisas maravilhosas que Jesus fez, quando são confrontados com seus pecados, quando são confrontados com o seu mal, quando são confrontados com o seu próprio coração, não ouvem a palavra de Deus. E o interessante, meus irmãos, é que a passagem de Isaías, e nós veremos ela logo mais à frente, mas a passagem de Isaías fala exatamente disso que Jesus está dizendo. Jesus, à semelhança de Elias, é enviado aos gentios. Jesus, à semelhança de Eliseu, age maravilhosamente libertando os gentios. Jesus age às outras nações que se recusavam a ouvir a sua palavra. E nós hoje somos as outras nações que se aproximam diante do Cristo Rei, que nos liberta das nossas escravidões. Quantos de nós são judeus de sangue? Quantos de nós são judeus de nascimento que hoje professam Cristo Jesus como seu Senhor? Às vezes a gente briga pelos nossos ancestrais. Alguns se orgulham por serem italianos, por serem espanhóis, alemães. Alguns se orgulham dos seus antepassados. Mas o que nós devemos nos orgulhar é que, independente se eu sou espanhol, italiano, português, brasileiro, se eu sou, não importa a minha origem, hoje eu sou recebido na Santa Jerusalém pelo que Cristo Jesus fez em nossas vidas. Porque nós podemos responder profeticamente ao que Ele diz. E isso é interessante porque o que nós temos simplesmente que todos lhe davam ouvidos, se maravilhavam com as palavras que saíam das suas bocas, mas não reconheciam quem era a pessoa. Quantas vezes a gente faz isso em nossas vidas? Quantas vezes a gente sai do culto, a gente sai da nossa igreja e fala: maravilhosa foi a palavra do pregador, poderosa a palavra do pregador, edificante a palavra do pregador, forte a palavra do nosso pastor. Mas eu vou responder ao que o pastor está me dizendo? Eu vou agir em consonância ao que a palavra de Deus está dizendo? Não. A palavra de Deus me diz, e eu chego na minha casa e digo: muito bonita a palavra da pregação do culto de hoje. Mas eu vou responder em fidelidade ao que a palavra me diz? Não. E é exatamente isso que aconteceu àquelas pessoas. Elas se maravilhavam, davam testemunho, maravilhosas eram as palavras que saíam dos lábios. Mas se perguntavam: ele não é o filho de José? Literalmente, eles ouviram a palavra, entenderam o que Jesus estava dizendo e negavam o que Cristo estava dizendo. Quantos de nós temos agido assim? Mas o interessante é que este ano é o ano do Senhor, que nos convida para que nós respondamos em fidelidade, para que nós entendamos que essa palavra é aos nossos corações. E isso nos leva ao nosso último ponto. Ninguém pode parar o poder de Deus quando este é enviado pelo Espírito. Ninguém pode parar o enviado do Senhor. Versículo 28 diz: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas,
se encheram de ira. E levantando-se, se expulsaram-no da cidade e o levaram até cima do monte, no qual a cidade estava edificada, e para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando entre eles. Aqui eu volto para a beleza da estrutura do texto. A gente tem que voltar a aprender a olhar para os textos e entender as suas estruturas, entender a dinâmica do texto, entender que toda pessoa que escreve um texto tem uma intenção. E a intenção de Lucas é dizer o quê? Cristo Jesus é o Senhor. Cristo Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. E Lucas está escrevendo quase como se fosse um documento legal. Quase como se ele estivesse escrevendo uma peça jurídica para poder defender uma pessoa. E o interessante aqui é que tem um paralelismo que passa despercebido aos nossos olhos. Satanás leva Cristo Jesus aonde? Satanás leva Cristo Jesus ao pináculo do templo. Para que a gente entenda um pouco essa grandeza, o pináculo do templo equivalia a levar Cristo Jesus ao parapeito de um prédio de mais ou menos 25 andares. Jesus vê toda Jerusalém de cima do pináculo do templo e instiga, tenta, provoca Jesus para que ele se jogue de cima do templo. Qual era a intenção de Satanás? Era a morte de Cristo Jesus. A intenção de Satanás quando tenta Cristo é simplesmente para que Cristo fale como sacerdote perfeito e para que também Cristo Jesus venha a falecer. Satanás tinha a intenção de antecipar a morte. Ele sabia que ele não podia deixar Jesus agir. Satanás sabia que não poderia deixar Jesus agir, porque Satanás sabia qual era o fim e a missão de Cristo. Então Satanás leva Cristo Jesus ao pináculo do templo e o incita para que se jogue. Os anjos de Deus vão agarrá-lo. Os anjos de Deus vão impedir que venha e morra. Mas Satanás sabia que se Cristo Jesus se lançasse dali, seria o fim da vida e do ministério de Cristo. E o que acontece? Pelo poder do Espírito, Cristo responde e vence a tentação de Satanás. E o autor faz exatamente a mesma coisa, dizendo que aqueles homens, com o coração cheio de ira, levaram e expulsaram-no da cidade e o levaram até cima do monte, sobre o qual estava edificada, que para de lá o precipitarem. Novamente, primeiro Satanás, agora os homens, prontos para arremessar Cristo Jesus de cima do monte, prontos para dar fim a Cristo Jesus. E eu imagino muitos homens, estamos falando aqui de uma sinagoga com aproximadamente 80, quase 100 homens, prontos para arremessar Cristo Jesus de cima do monte. E o versículo 30 diz: Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Aqueles homens devem ter ficado atônitos, inertes, impotentes, incapazes de agir de maneira diferente, porque Jesus agia pelo poder do Espírito de Deus. Não seria Satanás, não seriam os homens, não seria ninguém que retiraria a vida do nosso Senhor, senão o próprio Cristo, senão Ele mesmo a entregar a sua vida em sacrifício perfeito. Ninguém, a não ser Ele, poderia retirar a sua própria vida a fim de entregar como sacrifício perfeito. Deus planejou e preparou todas essas coisas para quê? Lucas, quando constrói a dinâmica desses textos, tinha a intenção de quê? De que nós hoje nos entendêssemos que Cristo foi enviado para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e liberdade aos oprimidos. E eu reitero, nós somos estes cegos, nós somos esses cativos, nós somos esses oprimidos, que fomos libertos, tivemos a vista aberta, tivemos a nossa opressão vencida pelos méritos daquele que é rei, sacerdote e profeta em nossas vidas. Então, quando Jesus lê o profeta Isaías, ele para no versículo 3 por uma questão escatológica. Mas eu convido os irmãos para que abram em Isaías 61, que diz:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus parou aqui, mas o profeta continua dizendo: e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas. Destruídas de geração em geração, estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações na sua glória, e vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha terei dupla honra, em lugar de afronta exaltareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias, porque com a terra produz o seu renovo e com o jardim faz brotar ao que nele se semeia. Assim, o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Cristo Jesus fez um sermão profético, escatológico, narrado por Lucas no capítulo 4. Porque ele falou que Deus veio para anunciar o ano da restauração, o ano da libertação, o ano no qual Cristo veio para nos dar a liberdade pelos nossos pecados. Cristo veio para nos dar vista, para que possamos enxergar a dinâmica e as belezas do céu. Cristo veio para nos libertar da opressão do mal. Mas esse texto de Lucas também fala de Cristo Jesus, mas agora do Cristo que retornará. E nós devemos cada vez mais e mais desenvolver a beleza de enxergar a glória do regresso do nosso Senhor. Glória é essa de que este texto fala de nós, nós os estrangeiros, nos alegraremos na beleza da Nova Jerusalém. Nós os estrangeiros nos alegraremos, pois seremos estrangeiros benditos, estrangeiros libertos, que desfrutam da glória, da grandeza, da majestade do nosso Rei. Nação esta que será restaurada, que será reedificada, planeta esse que será redimido e restaurado pelo poder do nosso Deus. E nós desfrutaremos da grandeza desse novo planeta, desse novo céu, dessa nova terra, por causa do que Cristo fez, por causa do poder do Espírito de Deus, que age em nossos corações e nos permite que não respondamos dizendo, é este o filho de José? Mas que sim, que respondamos dizendo, é este o enviado do Senhor. É este o Messias enviado, o ungido do Senhor, que age em nosso favor por nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor é maravilhoso e fala aos nossos corações, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, pois somos cegos. Ajuda-nos, ó Deus, pois somos pobres. Ajuda-nos, ó Deus, pois
já fomos oprimidos. E hoje o Senhor nos dá vista. Hoje o Senhor nos permite que enxergamos a beleza do seu Filho. Hoje o Senhor nos dá a libertação dos nossos pecados. Hoje o Senhor nos tira da opressão de Satanás e de todo o mal. Nós somos maravilhados, ó Deus. Nós somos como estrangeiros felizes em uma nação celeste, pelos méritos do seu Filho ungido, ó Pai. Pelos méritos de Cristo Jesus, aquele que veio para nos anunciar salvação. Nos ajuda, ó Pai, para que possamos verdadeiramente ouvir a sua voz e responder em alegria ao que o seu Filho nos chama a fazer. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.